Luz, câmera, ação! Novamente, aqui do Instituto Mondelli de Odontologia, estamos começando o IMOcast, aquele que leva todos nós para o portal da excelência do conhecimento da odontologia. Hoje, já estamos aqui fazendo as primeiras movimentações e logo a gente vai decolar. Instituto Mondelli de Odontologia, IMOcast, mais uma vez. Olha que hoje a gente tem muita novidade. Nós estamos trazendo um equipamento fantástico, tá? Um equipamento que eu acho que todos os dentistas que são clínicos deveriam ter. E a gente vai trazer isso mais à frente. Nós estamos recebendo um convidado muito especial aqui no IMOcast hoje. A gente tem aqui no Instituto Mondelli de Odontologia cursos de especialização e um desses cursos é o curso de endodontia. Aquele curso que faz com que o aluno aprenda e tenha ele consegue se especializar em endodontia e ele vai tratar então do canal dos dentes, né? Ele vai fazer o tratamento endodôntico e a gente tem uma equipe muito boa que trabalha com a gente, né? A gente tem uma especialização em que o nosso coordenador é o professor Paulo Jara. E esse professor Paulo Jara, ele tem, né, a coordenação do curso, mas tem muitos professores que trabalham com ele. E um desses professores é o nosso convidado de hoje, o professor Murilo Alcalde. Ei, professor, bem-vindo, obrigado por você ter aceito esse convite para a gente, né? Eu passo a palavra para você fazer as suas primeiras considerações, depois eu vou começar essa entrevista para que a gente possa trazer bastante conhecimento de endodontia, de odontologia, de tecnologia. A gente estava aqui conversando antes, né, professor? Então, a palavra para você, professor. Dê as boas-vindas aos nossos telespectadores, os nossos ouvintes do IMOcast aqui do Instituto Mondelli de Odontologia. Pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da equipe do Instituto Mondelli de Odontologia em poder estar participando desse IMOcast. Para mim é uma honra muito grande poder estar contribuindo com esse período que vocês fazem da gente poder conversar com vocês, trazer conhecimento e o que o Instituto Mondelli de Odontologia, dentro das suas especializações, oferecem de melhor para todos vocês aqui. Eu confesso para você, Adriano, que quando me foi estendido o convite eu fiquei honrado, porque realmente a nossa especialização, digamos assim, ela é realmente uma especialização diferenciada e vai ser uma oportunidade muito interessante para todos vocês, ouvintes, compreenderem o que é a especialização da endodontia e o que a nossa especialização aqui no Instituto tem de diferente das demais, não só na cidade de Bauru, como nas demais do Brasil. Eu até quero começar a nossa conversa, Murilo, né? Posso chamar você de Murilo, claro. Nós somos amigos, né? Eu conheci o Murilo aqui, né, mais profundamente aqui no Instituto Mondelli de Odontologia. E eu estava fazendo parte de um curso de especialização de radiologia. E o Murilo era aluno do curso de radiologia, né? Eu não o conhecia. E o curso de radiologia que a gente tem como coordenação da doutora Roberta, né, Randen. E eu conheci o Murilo, ele defendendo a monografia da especialização de radiologia. E eu, né, não adianta, né? Eu já tenho uma certa idade aí de estrada de odontologia como professor. E eu estava assistindo a aula e o professor Murilo estava defendendo o seu trabalho de monografia, o TCC de radiologia. Qual era o tema mesmo? Endoguide, endodontia guiada. E eu comecei a olhar a aula do professor. Falei, que cara bom, cara. Quem que é esse cara aí? E eu comecei, né? Meio na linha do Zé Mondelli, né? Não, esse é o Murilo, papapá. Eu falei, pô. Não, mas ele é endodontista, dá aula e faz parte da equipe da endodontia. Da faculdade. Eu falei, caramba, então tá bom.
Depois, né, com a evolução do Instituto, a gente veio a lançar o curso de especialização de endodontia. Eu lembrei do Murilo. Falei, vou ligar para o Murilo. Liguei para o Murilo e o Murilo certamente trouxe a equipe de endodontia para o Instituto e hoje já é um sucesso. Nós estamos indo para qual turma? Vai começar a terceira turma em breve. Terceira turma. Né? E um curso redondo. Vou dizer uma coisa para você, Murilo. Poucos cursos me trazem tanto não problemas. Essa é uma parte muito boa. Cara, é redondo o curso de vocês. É muito legal, cara. Parabéns a toda a equipe, né? Todos os professores. Depois você pode citar. Mas antes da gente começar a falar do curso de endodontia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, né? Onde você se formou, você é nascido aonde, né? Hoje eu sei que você é professor da FOB, da USP, concursado, ganhou o concurso ano passado? Foi isso? Vai fazer quase 2 anos já. Um ano e 6 meses, mais ou menos. É um cara muito esforçado, a gente sabe disso, né? A gente sabe o quanto que você é aquele dentista. Eu gosto de falar dentista raiz, né? Então, conta um pouquinho da sua história pra gente, professor. Bom, pessoal, na verdade, eu sou nascido na cidade de Jaú. Mas Bauru mora no meu coração desde quando eu era pequeno. Que, na verdade, o meu padrinho, ele sempre morou em Bauru. E eu, por muito tempo, vinha a Bauru para dormir na casa dele, mas de infância, digo 5, 6 anos de idade. E eu sempre amei a cidade de Bauru, porque como um bom interiorano de uma cidade pequena, na época que eu nasci, não havia shopping, não havia muitas coisas para uma criança fazer na cidade. Quando eu via para Bauru, era um momento de felicidade, que era uma cidade considerada uma cidade muito grande para mim. E desde então, quando eu comecei a vir para Bauru, eu passava, porque meu tio morava aqui perto da USP. E eu passava perto da USP e eu sempre via a USP. Mas eu confesso para você que de pequeno eu nunca imaginei ser dentista. Mas o tempo passa, eu tenho um tio dentista, que eu comecei a conviver com ele e me despertou o interesse de odontologia. Aí, em um dado momento, chegou o momento de prestar vestibular, eu acabei prestando vestibular e eu acabei passando na cidade de Bauru. Eu pude prestar também em Araraquara, né, na Unicamp e também aqui. E aqui, por proximidade, ser USP e tudo mais, eu acabei fazendo a minha graduação aqui. Nós estamos falando de que ano, professor? Isso foi 2000 eu passei em 2007, eu entrei em 2008. Eu passei no vestibular em 2007 e entrei em 2008, né? Quando eu entrei na USP, jamais pensei em ser professor. Essa é a verdade. Passei no vestibular, vim fazer odontologia. A partir do 3º ano da faculdade, tive contato com o professor Marco Ungra, o famoso Sal, que foi meu professor de graduação. E um dia, no laboratório de endodontia, eu já amava endodontia, mas também tinha um amor muito grande. Seu pai conversava muito comigo, foi meu professor, Dr. José Mondelli, eu amava dentística. E por muito tempo eu fiquei naquele medo. Será que eu vou para endodontia? Será que eu vou para dentística? Eu acabei caminhando por muito tempo nos dois. Só que a endodontia sempre foi aquele anjinho na orelha. Vai para endodontia. Acabei caminhando graças ao estímulo do professor Marco. É o mesmo departamento, né? O mesmo departamento, materiais dentários, dentística e endodontia. Só mudou um pouquinho a disciplina. Bom, então, Adriano, o que aconteceu? Eu me formei em 2011. Naquele momento, não havia mestrado e especialização aberto naquele momento. Eu fiz, como tinha uma proximidade muito grande, eu fiz um aperfeiçoamento em dentística na própria FOB e no momento que eu estava terminando o curso de dentística, abriu a especialização e também abriu o mestrado em endodontia. E aí, então, eu fiz o meu mestrado, a minha especialização, fiz o meu doutorado, toda a minha pós-graduação na USP. Depois eu fiz o meu pós-doutorado também na USP de Bauru. Só que, claro, junto nesse período... Isso aí demorou quanto tempo para você se formar? Eu entrei no mestrado em 2013, eu saí do doutorado em 2018. Tá? Aí eu fiz o pós-doutorado, eu fiz entre 2019 a 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia. E eu comecei a dar aula, de fato, na graduação, como professor, eu comecei no começo de 2017, no meio do doutorado. Quando eu fui dar aula, passei num concurso para professor temporário em Araçatuba, na Unesp, fiquei 1 ano lá. Depois eu passei num outro concurso temporário no Paraná, na Universidade Estadual do Paraná, na UEMP, aqui em Jacarezinho. Fiquei mais 8 meses lá. Depois fui contratado na USC, na Sagrado Coração, onde eu
É um local que eu tenho muita felicidade de falar que eu trabalhei, muito orgulho, e foi ela que me preparou nesse meio tempo para que depois eu pudesse prestar o meu concurso como definitivo na FOB. Nesse meio período, fui por um ano também professor temporário na FOB, mas aí, há um ano e meio atrás, graças a Deus, eu tive a felicidade de ser efetivado, aprovado, e hoje eu sou professor da disciplina de endodontia do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais, ou seja, a dentística continua no meu coração da mesma forma. Que beleza, que grande formação, parabéns, né? A gente fica muito contente, né, de saber que dessas vitórias, do mestrado, do doutorado na USP, ser professor agora da FOB, né? A gente que está tão pertinho aqui da FOB, e agora a gente conseguiu essa parceria institucional com a faculdade, então a gente consegue fazer esse trâmite de alunos, de professores, é uma novidade que a gente está trazendo agora em 2024, o Instituto Mondelli fechou essa parceria, então a gente consegue trazer muito conhecimento, trazer professores para dar aula aqui, a gente consegue mandar alunos, mandar professores, a gente está começando muito forte essa parceria agora, e a gente só tem que agradecer, porque a gente vai trazer muito conhecimento e a gente vai conseguir formar muita gente boa, né? Eu acho que essa é a nossa missão. A gente estuda tanto para a gente poder trabalhar e poder trazer muito conhecimento bom e formar pessoas bem, boas. Com certeza. Né? A gente tem um enfoque muito grande em alunos estrangeiros também, claro, aqui no Instituto Mondelli, e isso está, então, dissolvendo aí pela nossa América Latina, América Central, até mesmo América do Norte. Que bom! Então, mais uma vez, o IMOCast rompendo barreiras, né? Abrindo, então, o conhecimento da odontologia. E agora a gente vai entrar na parte específica do nosso IMOCast e vamos começar a falar da especialidade da endodontia ou da endodôncia, né? Professor, o que é a endodôncia? Bom, na verdade, pessoal, a endodontia é uma área da odontologia, especificamente, que ela trata as doenças que acometem o tecido pulpar. O que é o tecido pulpar? Na verdade, o tecido pulpar é o famoso nervo do dente, é a parte interna do dente que dói, que causa dor. É um tecido vivo, altamente inflamado, altamente vascularizado, que, se eu não escovar os dentes, eu tenho cárie. O processo de lesão cariosa pode levar a uma inflamação, gerar dor, e essa dor, dependendo da sua intensidade, ela pode levar a uma inflamação daquele tecido de uma forma irreversível, ou seja, ela não é capaz de voltar à sua normalidade, fazendo com que eu tenha que fazer uma intervenção de endodontia. O que é a endodontia? Ela é o processo de você remover aquele tecido inflamado, limpar aquele canal radicular, e depois fazer o preenchimento daquele canal com um material que seja biologicamente compatível para que o tecido fique são, livre de um processo infeccioso. Quando eu faço essa intervenção no tecido vivo, a função é manter o canal ou a estrutura que envolve ele, que é o ligamento periodontal, que é o tecido circunjacente, vital e livre do processo inflamatório ou infeccioso. Mas, durante o processo, Adriano, o que pode acontecer? Algumas pessoas podem sentir uma dor excessiva e procurar atendimento. Mas, por limiares de dores e processo fisiológico, algumas pessoas não passam por aquele período agudo. E o tecido ele inflama e ele pode vir a necrosar, ou seja, morrer. E todo tecido que é vital e necrosa sofre um processo de invasão e ele acaba ficando infectado, podendo gerar um processo infeccioso, agudo ou crônico. Então, muitas vezes, o que acontece? Um processo infeccioso hoje, na ponta da raiz, muitos trabalhos mostram que a pessoa que tem uma diabetes descontrolada, normalmente ela pode ter dificuldade de controlar a diabetes se ela tiver múltiplos focos infecciosos em dentes. Uma pessoa que tem múltiplos focos infecciosos em dentes, que do tratamento endodôntico ou não tratado, pode ter dificuldade de controlar o colesterol. Então, na verdade, as pessoas hoje, o conceito atual de endodontia não é tratar simplesmente o canal para tirar dor. É você tratar o canal para tratar a saúde geral do paciente. É você tirar a dor quando é necessário, mas é prevenir um processo infeccioso para que esse paciente tenha um controle na saúde geral dele também.
Então, a endodontia hoje ela controla um processo de dor, é claro, mas principalmente prevenir um processo infeccioso que pode, acredite se quiser, as pessoas ignoram, mas endodontia não tratada, uma pessoa debilitada sistemicamente, se vocês colocarem na internet, abscesso endodôntico, pode gerar morte. Então, o que acontece? A endodontia trata uma infecção para que o paciente tenha saúde. Claro que são casos raros, mas a função da endodontia hoje é essa. Eu vejo, quando você fala assim, a endodontia trata a infecção. A experiência clínica, né? Você tá falando, você entrou na faculdade em 2008. Eu defendi o meu doutorado em 2004. Então, a gente vê muitas radiografias, né? Principalmente quando eu estou fazendo diagnóstico, principalmente a panorâmica, e a gente vê muitos casos com tratamento endodôntico e muitos casos maltratados, né? Você vê que ali não tem uma obturação perfeita, satisfatória, metade só, às vezes um canal, né? Então, a gente vê muita coisa. Então, a gente sabe que para fazer direito uma endodontia bem feita, fazer a desinfecção dos canais radiculares, a gente precisa de técnica, precisa de conhecimento de anatomia, conhecimento de materiais para desinfecção, conhecimento de instrumentais, equipamentos. Com certeza. Então, eu acredito que a tecnologia hoje, né, digital, o que a gente tem de equipamentos, é muito importante para um especialista. Com certeza. Como é que funciona essa questão de tecnologia dentro de um curso de especialização que a equipe de vocês ministra? Não só no Instituto, ministra em outras escolas também. Sim. O que é a tecnologia para vocês hoje? Na verdade, Adriano, existe um conceito muito errado. As pessoas acham que a endodontia usa tecnologia a partir dos anos 2000. Mas existem algumas tecnologias que a gente vai mostrar aqui para vocês depois, que, na verdade, algumas invenções são do final dos anos 60. Só que elas se propagaram mundialmente depois. Mas, na verdade, respondendo a sua pergunta, hoje, seja qualquer área da odontologia se envolve com tecnologia. Não tem como nós não falarmos em qualquer procedimento de qualidade sem uso de altas tecnologias. E na endodontia não é diferente. Hoje, o nosso curso, principalmente, é um curso voltado exatamente com conceitos contemporâneos, ou seja, os mais modernos, voltados com algumas bases de matérias básicas biológicas que não mudaram ao longo do tempo, que são conceitos importantes, mas que, com equipamentos instrumentais de alta tecnologia que, primeiro, eles vão facilitar a vida do endodontista. Ou seja, a curva de aprendizado vai ser uma curva de aprendizado mais fácil. Você tem uma menor fadiga do operador, ou seja, se você trabalha com mais facilidade, você se estressa menos, no final do seu dia, seu trabalho é mais prazeroso, isso é um fato. E terceiro, se você tem um trabalho mais rápido, menos fadiga, inevitavelmente você leva a um maior conforto do seu paciente. Então, o nosso curso é exatamente isso. Ele visa trazer conceitos atuais, dos mais modernos, não só biológicos, como os tecnológicos, e principalmente aquelas tecnologias que visam facilitar e melhorar a precisão do seu tratamento. Esse é o foco, é um curso altamente tecnológico. Esse é o foco do nosso curso. Quando a gente fala de tecnologia, logicamente que a gente pensa em uma das coisas, né? Eu gosto muito de seguir, né, dentro da nossa linha filosófica do TOI, né, a pirâmide do TOI de 3 lados ali. Eu gosto de seguir muito a linha do diagnóstico, planejamento, da execução clínica, né, e o controle. Logicamente que precisa começar com diagnóstico. Com certeza. Né? O que hoje é importante na endodontia
para a realização de um bom diagnóstico? Quais equipamentos, quais instrumentais, quais conhecimentos? Isso aí, acredito que vocês abarcam tudo, envolvem tudo isso dentro, acredito, de uma fase inicial do curso de especialização. O que você me diz hoje sobre diagnóstico em endodontia? Bom, o diagnóstico na endodontia especificamente, ele é sempre um desafio, porque ele, na maioria das vezes, ele está relacionado aos relatos do paciente. E aí, às vezes, existem os sinais clássicos da endodontia, do que é uma dor, o que não é, e a gente consegue chegar, através daqueles conhecimentos básicos das aulas teóricas, por exemplo, dando exemplo, quais são as características de uma pulpite reversível, de uma pulpite irreversível, e você tem aqueles sinais clássicos que a gente consegue sempre elencar durante as aulas. Mas existem algumas ferramentas que são essenciais para melhorar o seu diagnóstico. E uma das ferramentas que o endodontista não tem como trabalhar sem para diagnóstico se chama radiologia odontológica. E é por isso que uma das coisas que eu fiz depois da especialização, eu fiz uma segunda especialização que é em radiologia e imaginologia. Por quê? Nós trabalhamos a todo momento com radiografias periapicais, sejam elas convencionais, como sejam as analógicas, e hoje, claro, o nosso curso tem isso, que são, na verdade, as radiografias digitais, os sensores digitais. E, além disso, que é o nosso foco principal, que em associação com os conhecimentos que nós temos, com as classes que nós conseguimos ministrar, nós temos, sem dúvida nenhuma, a importância da tomografia computadorizada. O que o nosso curso oferece? Além dos conceitos básicos de radiologia, o aluno ele tem, durante o curso, aulas dos conceitos de tomografia computadorizada, a parte de diagnóstico associado a isso e também a manipulação de softwares de radiologia para a tomografia em si. Então, o primórdio de tudo isso, que é conceitos atuais, não existe endodontia hoje só com radiografia digital. Hoje, o paciente que você consegue, você precisa chegar num diagnóstico ideal, e a gente consegue isso aqui no Instituto, é passar para o aluno e também fornecer aos pacientes, manipulação de software e uso da tomografia para auxílio no diagnóstico. E esse diagnóstico de várias coisas. Por exemplo, Adriano, você citou as radiografias panorâmicas, as periapicais, que você vê um canal maltratado. E às vezes o engraçado é que você olha e às vezes não tem uma lesão tão nítida ou não tem uma lesão. Aquele mesmo caso que, se você pudesse pegar aquele dente e olhar numa tomografia, muitas vezes não tem lesão na radiografia, mas na tomografia tem. Por quê? Porque a tomografia tem um método de acurácia e de visualização tridimensional, é óbvio, e eu consigo uma acurácia muito maior. Então a ideia é essa, é a gente sair um pouco da odontologia ou da endodontia convencional e dar um passo à frente. A gente tenta preparar os nossos alunos, por exemplo, com os conceitos diagnósticos. Um dos exemplos é esse. Certo, perfeito. Professor, então, sobre diagnóstico, continuando falando de radiografia, tá? Nós temos as radiografias digitais, temos as radiografias analógicas, né? O aluno que vem estudar com a gente, então, imagina que a pessoa se formou, fez a graduação e ele vai escolher uma especialidade, né? Ele vai vir estudar com a gente, mas às vezes ele não tem esses equipamentos. Qual que é uma dúvida, né? Ele fala assim, o professor está falando em tomografia, está falando em análise 3D, mas lá na minha cidade não tem. Então eu não vou conseguir fazer a endodontia, a especialidade que ele está me ensinando. Como é que funciona isso dentro? Como que vocês estão trabalhando isso hoje aqui no Instituto? Como que vocês fazem isso na clínica, em questão de equipamentos? Então, o aluno vai gastar muito, ele vai ter que comprar equipamentos para utilizar na clínica, instrumentais. Eu vi que você trouxe alguns equipamentos aqui que a gente está sempre pedindo para os nossos convidados trazer os equipamentos para mostrar de tecnologia. E a gente tem um equipamento hoje, né? Muito legal, né? Já vou dar um spoiler aqui. A gente trouxe um equipamento de primeira, né? Um equipamento que é um
Microscópio operatório. Ai, que bonito. Fala de novo, professor. Microscópio operatório. Né? Magnificação. Magnificação. E o professor Murilo também é um expert em magnificação. A gente vai falar um pouco disso hoje. O equipamento está aqui em primeira mão. Essa belezinha. Né? É uma beleza do equipamento. Nós utilizamos hoje em parceria com a iOptics. iOptics. Exato. É uma empresa brasileira aqui de São Carlos, perto de Bauru. E essa empresa trouxe um monte de equipamentos. Eu entrei no laboratório hoje, fantástico. Eu olhei e falei, que isso? Quero comprar um. Né? Porque a gente está trazendo o que tem de melhor de tecnologia para os nossos alunos. Né? Então, o aluno ele vai estar trabalhando com esses equipamentos também. Mas como é que funciona essa transição da endodontia convencional e para essa endodontia, vamos dizer assim, super tecnológica? Bom, na verdade o que acontece, o primordial, respondendo a sua primeira questão sobre como que o aluno que vai sair lá da cidade dele, do país dele, e vai procurar o IMO com o intuito de fazer uma especialização, o que ele vai encontrar aqui? O primeiro grande diferencial do nosso curso é o seguinte: nenhum aluno precisa fazer aquisição de nenhum equipamento tecnológico para que possa executar o curso. Diferente de muitos lugares do Brasil ou de outras cidades. Por quê? O aluno ele precisa, hoje, o nosso curso ele é basicamente voltado principalmente para endodontia mecanizada, ou seja, o uso de um motor endodôntico. Não ficar mais o dia inteiro trabalhando com limas manuais como antigamente. Até usamos em certos momentos, mas na maioria das vezes, um motor. Um equipamento como esse tem um custo. E para o aluno que vem de fora, ele tem a passagem, estadia. Se ele for ainda adquirir todos os equipamentos necessários durante o curso, isso é um alto custo de investimento para ele. E um detalhe, nós do Instituto temos todos os equipamentos para fornecer para eles durante o uso do curso. Esse é um motor, Esse professor? É um motor endodôntico. Isso é um motor. Fala um pouquinho dele para gente. Por exemplo, esse motor ele substitui o que a gente faz manualmente. Quando eu mesmo também cheguei a trabalhar menos, mas trabalhei com limas manuais, que nós ficávamos trabalhando, instrumentando o canal manualmente durante todo o período. Ixi, hoje foi todo assim. Hoje, com os motores que nós temos, as tecnologias que nós temos, e, por exemplo, eu vou abrir aqui um instrumental para vocês, o que nós podemos fazer? O aluno tendo essa tecnologia disponível para ele acopla esse instrumento neste motor, que é um motor específico que a gente explica, que ele faz determinados movimentos e tudo mais. É um motor que pesa nem 300 gramas, Adriano. E ele consegue fazer o canal radicular, limpeza, sem precisar ficar fazendo todo movimento manual. Basta que ele tenha conhecimento, claro, mas fazendo o movimento, a força, a destreza, o treinamento adequado. Substituindo a lima manual. E esse tipo de equipamento que aqui no Brasil, média de custo pelo menos 4, 5 mil reais. Cada equipamento. E hoje nós temos uma variedade de 10, 15, 20 tipos de motores, pelo menos no Brasil. Todos os motores que tem no Brasil e até fora do Brasil, a nossa equipe tem. Todos. Então, o aluno que tiver vai aqui, usar todos os motores. Todos, os dos mais antigos, digamos assim, que não são antigos, mas não dos tão novos, aos mais modernos. Alguns motores, como nós temos contato com empresas e pessoas fora do país, antes de chegar no Brasil, por exemplo, esse chegou no Brasil agora, mas nós já temos faz uns 6 meses. Então, o aluno, por exemplo, eu quero trabalhar com motor. Eu preciso ter um motor para fazer a especialização no IMO? Não. O motor, o professor fornece. Olha, eu gostaria de saber qual outra tecnologia que tem. Por exemplo... Não, deixa eu quero colocar ele funcionando no nosso macro momento aqui. Deixa ele ligado ali, pode colocar. Onde é que ele liga aqui? Nesse botãozinho aí em cima que está piscando. Aqui? Isso. Ele está desligado. Agora está desligado. Vamos colocar ele aqui para a gente dar uma olhadinha no nosso macro momento. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá que beleza. E aqui tem uma lima. Tem uma lima. A função dela é ampliar o canal, limpar, remover o tecido que tem dentro, né? E quando você acionar o botão, ela vai fazer um movimento, ela está rotacionando, ela vai estar girando com a função de corte, né?
Então, qual é a função disso? Substituir, entre aspas, você diminuir o tempo de tratamento. Você, ao invés de ficar fazendo tudo manualmente, que te gerava um estresse, um cansaço, você hoje consegue, com um motor como esse, melhorar muito o seu tempo de tratamento. Você diminui a fadiga do operador, do paciente, enfim. O tempo de cadeira diminuiu demais, então, a tendência é sempre diminuir. Hoje um aluno bem treinado, tudo certinho, se ele pegar um caso que não é um caso, claro, de alta complexidade, e um aluno convencional, ele consegue fazer um molar, que se demorava antigamente 2, 3, 4, 5 sessões, se pegar um caso convencional em 2 horas e meia, entre abrir o dente e terminar o tratamento é possível. Claro que... Na mão, quanto tempo demorava pra gente comparar? Olha, Adriano, eu tô para te falar que pelo menos umas 3 a 4 sessões de 2 horas e meia. Hoje mesmo um caso complexo, numa forma geral aqui no Instituto, um aluno com 2 sessões de 2 horas, ele consegue finalizar 50% mais 50%, pelo menos 50% de redução de tempo. E, além disso, esse tipo de equipamento, ele reduz muito a chance de você ter um erro manual. Então, como é uma endodontia que a gente chama mecanizada, ela melhora muito a precisão, a qualidade. E esse tipo de equipamento... É a bateria. Não faz quase barulho. Não tem barulho nenhum, diferente de um motor de alta rotação que faz aquele barulho, não faz barulho nenhum, ele gera um conforto. Ele gira quanto? Eu posso controlar. Aí a gente explica isso durante o curso, mas eu posso... Essas limas que elas colocam, a gente pode trabalhar com ela 300, 400, 600 rotações por minuto. Então depende do instrumento, depende de qual a função do instrumento, eu posso controlar isso, e aí claro que o motor vai variar essa função, eu posso controlar, né? São funções dependentes do operador, ele que controla. E aí com o conhecimento, tudo é possível a gente conseguir fazer o tratamento. Na ortodontia, a gente tem uma liga metálica que é níquel-titânio. Exatamente a mesma daqui. Que tem memória de forma. Exatamente. E eu escutei falar que as limas hoje em dia são de... Uma parte delas devem ser a grande maioria, a grande maioria níquel-titânio. Porque o que acontecia, né, Adriano? Antes do surgimento do níquel-titânio, no final dos anos 90, para a endodontia. Para a década de 70, para orto, né? Começo dos anos 70, a ortodontia já trabalhava, que foi o primordial, que quem começou mesmo, 71, né? Andreassi. E quem começou, na verdade, não foi nem a odontologia, foi a NASA com a corrida espacial. Sim. Né? Mas, de uma forma geral, hoje todas as... liga metálica, eu dou aula de liga metálica de fios ortodônticos. Na verdade, foi um engenheiro da Marinha, William Buller. É isso aí. Ele mesmo. Pediram para ele inventar uma liga que fosse não magnética, resistente à corrosão, que pudesse se deformar sem fratura, com mínimo risco de fratura. E aí você vê, hoje a odontologia usa. E na verdade, os nossos alunos têm todas essas aulas, não só a parte prática, claro, mas todos esses conceitos do porquê o níquel-titânio, tudo isso no curso. Então, ele tem a parte teórica, mas ele sempre tem a parte prática. Não a prática só em laboratorial, como uma alta carga horária clínica. Então, tudo que o aluno vai fazer no laboratório, ele faz na clínica. Dá até vontade de falar, né? Porque a gente acabou de falar da NASA, né? E eu sempre falo que o IMOCast é o portal para a excelência do conhecimento em odontologia. E, realmente, a gente traz, né, uma quantidade de informação muito boa para quem está assistindo o IMOCast. Logicamente que é uma entrevista, não é uma aula, não vamos ficar falando aqui da história e etc e tal, mas é muito interessante a gente falar desses materiais, da evolução dos materiais. Mas só ficou um gatinho ainda na minha mente aqui. Então, o aluno, ele aprende a fazer dentro da nossa clínica ainda a endodontia convencional e a instrumentação mecânica. Ele aprende os dois, mas na verdade não é mais aquela instrumentação convencional lá dos anos 90. Ele aprende técnicas manuais, só que com limas de níquel-titânio, e limas de níquel-titânio que não precisam estar no motor. São sequências mais simples, são sequências mais fáceis, e que o aluno, se ele quiser fazer no país dele, ou aqui, se ele é um brasileiro ou ele é um estrangeiro, ele não precisa do motor.
Ele consegue uma sequência tão boa quanto, claro, não na mesma agilidade, mas o aluno consegue, mesmo antes de ter um motor, ele consegue fazer uma sequência compatível com o custo de vida que ele possa fazer naquele momento, e depois que ele conseguir adquirir o seu equipamento, ou estando aqui dentro do instituto, e aí ele pode trabalhar com o motor sem dúvida nenhuma. Ele consegue transitar pelos dois, desde uma técnica, entre aspas, mais simples, digamos assim, até uma técnica mais avançada, onde ele necessita de um motor. Muito bem explicado, deu para deixar bem claro, então, que a pessoa que for fazer o curso com vocês, está fazendo com vocês, está aí completo. Com certeza. Né? Da técnica convencional e as técnicas com maior tecnologia empregada. Eu estou tentando seguir uma linha da nossa conversa hoje, falando de diagnóstico, vamos falar um pouquinho de tratamento, estamos falando aqui dos equipamentos, dos instrumentais, né? Eu vi que você trouxe uma carpule. O que é essa carpule para anestesia? Como é que é isso? Fala um pouquinho para gente. Bom, na verdade, a carpule, se você... Todos têm o medo de ser anestesiados, né? O que acontece? Qual que é o grande medo de todo mundo do anestesia? É dor. E, na verdade, a dor ela é um fator inerente muitas vezes, porque tem pessoas que têm uma mão mais pesada, algumas pessoas têm a mão mais leve. E a gente sabe que, dependendo da força que você imprime, você injeta o anestésico mais forte, mais fraco, e o paciente já chega com dor. Então, o paciente é muito suscetível a isso. Por exemplo, uma das tecnologias que nós temos disponíveis aqui é uma carpule eletrônica. O que essa carpule eletrônica faz? Na verdade, ela injeta eletronicamente, né, por controle de velocidade e tempo, o anestésico de uma forma que você minimiza a dor do seu paciente. Ela é uma carpule onde você vai colocar o anestésico igual que você coloca na carpule. A única coisa é que ao invés de você fazer uma impressão, uma impulsão manual, você simplesmente vai ativá-la e você tem um controle de velocidade e um controle de força igual a todo momento. E, Adriano, pode parecer uma besteira, mas quando a gente fez a aquisição desse equipamento, eu peguei o mesmo paciente, só que eu anestesiei ele no primeiro dia que ele veio e no segundo. E no primeiro dia eu anestesiava ele com a carpule eletrônica. E no segundo eu anestesiava ele com a carpule convencional. E não estou falando que eu sou o melhor do mundo, mas nunca reclamaram da minha anestesia. Mas acredite, toda vez que eu anestesiava na segunda vez sem a carpule eletrônica, o paciente, eu perguntava, ele reclamava: doutor, doeu mais. E doía mais. Então, por exemplo, é uma coisa, claro, não é uma tecnologia fácil no dia a dia, assim, é um alto custo, No Brasil mesmo, nós temos, mas no Brasil mesmo ainda não chegou, né? A gente passa para o aluno como uma opção, principalmente o aluno latino-americano, ele tem algumas tecnologias muito antes de nós, acredite se quiser. A gente fica imaginando, às vezes, que o Brasil ele vai ter algumas coisas com muito mais facilidade de chegar e, às vezes, por burocracias da vigilância sanitária, tudo chega depois. E essa é uma das tecnologias que é extremamente interessante e minimiza a dor. Então, por exemplo, isso é uma carpule eletrônica. Não sei se você quiser colocar no momento, lógico, só para o aluno dar uma olhada, o pessoal dar uma olhada, os nossos ouvintes. Não vai, porque está tampada, não se preocupe. Essa carpule... Né? Deixa eu ver se eu consigo encaixá-la aqui. Ó. Vamos colocar uma... Ela também é a bateria, provavelmente. Também a bateria. Né? Que país que é fabricado? Essa empresa é uma empresa chinesa. Chinesa? É uma empresa chinesa. Tá? Ela até lembra uma carpule convencional. A diferença é que você não tem aquele êmbolo para você imprimir a força, né? Então você tem uma injeção controlada de velocidade. Então normalmente você tem um conforto melhor para o seu paciente. Não muda a técnica, mas o conforto para o paciente. Outro dia eu não vou recordar agora o nome de um equipamento que é um robozinho para dar anestesia, não sei se... Tem o Morpheus. O Morpheus. É mais ou menos aquilo, só que agora de uma forma muito menor, né? É bem... Professor, vamos lá. Quanto que custa um equipamento desse, professor? Em torno de $1.000. $1.000. Não, é o que eu falei, Adriano. Quando a gente faz a conversão, sai caro. Mas para o dia a dia da clínica e o quanto que ele te traz de vantagens, não é tão caro, né? Mas é um diferencial. Mas não é o primordial, digamos assim. Não, ele é um a mais, né? Mas o que eu acho interessante, eu estava até conversando hoje, eu estava dando aula para uns alunos, dando aula de planejamento, né?
E a gente tem no curso de ortodontia uma aula de planejamento que eu adoro. Eu faço o planejamento dos casos clínicos dos alunos. Eles trazem e assim eu vou fazendo o planejamento conforme ele me fala. Esse paciente tem mais dinheiro, esse tem menos dinheiro. Doutor, esse aqui não deu para fazer a radiografia X, Y. E eu vou tentando ajudar os alunos. E na verdade, a gente tem uma ideia aqui no Instituto Mondelli, que é de ajudar o aluno na sua construção da sua especialidade, da sua profissão. Eu acho que esses equipamentos, mesmo quando o aluno não tem recursos para agora fazer o investimento, Perfeito. mas só dele estar entrando em contato, vendo isso, e logicamente a curva de aprendizagem, ele vai subindo e ele vai se tornando na sua cidade, ele vai ganhando know-how, vai ganhando prestígio, e isso é lento. Eu falo sempre isso para os alunos. Isso é lento, isso não é rápido. Você não vai chegar no alto da carreira de um dia para o outro. A vida não é Instagram. Não é igual o Instagram, que é tudo lindo e maravilhoso, é fácil. Não é. A odontologia, ela é manual. A gente tem que conversar com o paciente. Então, quando você tem um paciente com alto poder aquisitivo, um equipamento desse, como a gente está mostrando aqui para vocês, uma carpule, eletrônica, isso faz toda a diferença. Claro. Então, até eu estou com vontade de tomar uma anestesia dessa daí para ver como é que é. Então, pô, que legal. E eu não conhecia. E olha que eu estou dentro de uma escola. Claro. Então, a gente está trazendo. Eu acho que esse ambiente que a gente tem aqui no Instituto, ele traz muito conhecimento para a gente, tá? E a gente vai falar hoje sobre a magnificação. Sim, com certeza. Nós estamos aqui com o microscópio emprestado da nossa empresa parceira, que está entrando em parceria com a gente agora. Espero que a gente consiga colocar mais equipamentos nos laboratórios, e vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho dele, da importância da magnificação. A hora que a gente estiver terminando o nosso IMOCast, preparando para a gente fazer a aterrissagem, nós já rompemos a barreira. Com certeza. Logicamente que a gente já rompeu, já está trazendo muito conhecimento para quem está assistindo a gente. Vocês estão vendo que está havendo muita tecnologia diretamente aqui do Instituto Mondelli Odontologia de Bauru. Agradeço mais uma vez, professor, a sua participação, os equipamentos que você está trazendo para a gente. E, logicamente, se a gente está usando uma carpule, a gente está anestesiando. Depois, com os equipamentos eletrônicos, nós estamos fazendo o tratamento, a limpeza dos canais radiculares, diagnóstico com radiografia, com tomografia. Tudo isso a gente, provavelmente, vocês, logicamente, provavelmente não, ensinam tudo isso no curso. Claro, com certeza. E tem um equipamento que você trouxe aqui também, que é um equipamento que faz a leitura da medida do comprimento do canal. Fala um pouquinho dele pra gente. Esse aqui existem diversos modelos, mas esse aqui é o tal do localizador foraminal eletrônico. Esse é o nome correto, localizador foraminal, mas o pessoal chama de localizador apical. Isso aqui, na verdade, Adriano, entre aspas, é muito simples. É um módulo eletrônico, onde ele transmite uma corrente alternada, uma corrente elétrica alternada, não dá choque. Ele é um circuito elétrico. E ao tocar, quando a lima chega bem na ponta da raiz, chega no ligamento periodontal, ele acusa por um modo que está programado nele, que já foi pré-determinado, e ele fala, olha, cheguei no final, e ele acusa aqui. Ele, entre aspas, ele é o sensor de ré. Lembra do sensor de ré do carro que você vai, ele vai pi, 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 pi. Entendi. É exatamente isso. Só que ele substitui aquelas velhas radiografias que você ficava. Põe uma lima no canal, aí você vai radiografar. Aí volta o paciente mexeu. Aí você cortou o ápice. E aí você fazia 2, 3, 4, 5 radiografias para conseguir uma odontometria. E a outra grande vantagem não é só tempo, a precisão. Porque, às vezes, na radiografia, o que acontece? A gente, hipoteticamente, aprende que o canal sempre termina na ponta da raiz. Mas a anatomia, hoje, os trabalhos mostram que, às vezes, a ponta da raiz pode ser aqui, mas o final do canal pode ser lateral. Pode ser na parte de trás da raiz, pode ser na parte da frente. Isso você não vê na radiografia. E aí você pode deixar o seu canal antes do comprimento de trabalho,
Ou aí você fala, não, na radiografia parece longe, eu vou abaixar um pouquinho mais. Aí a hora que você baixa, o paciente começa, tô com dor, tá doendo, tá sangrando. Por quê? Porque muitas vezes a imagem da radiografia te engana. Então, esse localizador, na verdade, ele aumenta a sua precisão de leitura. Hoje os trabalhos mostram em torno de uns seus 90%, 95% de precisão do localizador. Eu vou ligar ele para você ter uma ideia, e aí a gente pode colocar para o pessoal ver pelo menos a tela dele, para estipular como funciona mais ou menos a medida. Ele começa a leitura a partir de quando falta 1,5 milímetros do ápice. É possível dar uma olhada? Olha lá. Isso é uma tela digital. É uma tela de LED, né? De LED, né? E esse tem um outro, tem mais um. Ele vem com. Eu não coloquei porque, na verdade, assim, mas o que ele funciona? Ele vem um cabo, né? Esse cabo ele vai ligado ao equipamento. Existe outro que chama alça labial, que é uma alça onde você conecta, simplesmente apoia sobre o lábio do paciente. E a outra que é o clipe da lima, que aí você coloca presa na lima. O que acontece? Quando a lima chega no final do canal, a corrente elétrica passa pelo ligamento periodontal, que é o tecido em volta do dente. E aí o circuito fecha. E aí ele acusa na tela para você. E aí ele acusa ápice, 0,0. E aí você chegou no comprimento. Se você é um cara experiente, profissional experiente, você consegue fazer hoje uma odontometria, por exemplo, de um dente com um canal. Você faz, se você quiser, em 30 segundos, 20 segundos. É algo que, além de preciso, tornou a velocidade do tratamento muito rápido. Cara, que fantástico. E a mesma coisa. Que fantástico. O aluno fizer o curso com a gente, não precisa adquirir o equipamento. É essencial para o dia a dia? Hoje é uma tecnologia essencial. É muito caro, professor? Não, hoje é uma tecnologia que se popularizou. Você encontra localizadores bons no mercado nacional por R$ 1.200 ou até R$ 4.000. Mas hoje, bons localizadores por R$ 1.000, R$ 1.500 você consegue. Não é uma ferramenta que... Eu sempre falo, né, Adriano? Falei hoje para os alunos no curso. O que é caro? Tudo depende do seu ponto de referência. R$ 1.500, R$ 1.200 um equipamento que dura 10, 15, 20 anos, não é caro. O pessoal hoje gasta fortuna, por exemplo, com um celular que com 2 anos a bateria vai embora. Eu falo, o que o equipamento te traz de vantagem? Dinheiro, trabalho, para você comprar o seu celular. Você gasta com o celular, o que ele te traz? Dor de cabeça. Então, teoricamente ou supostamente não é caro, né? É uma tecnologia acessível, né? Eu acho... sabe o que eu penso, professor? Quando a gente fala de inversão, de investimento, eu vejo assim... Quem investe na profissão, uma hora vai colher. Claro. Quem não investe, existe o risco de não colher. É maior o risco. É maior o risco, claro, de não colher. Então... uma coisa que aconteceu comigo, e eu gostaria muito de falar para você que está aí do outro lado, investe. Porque chega uma hora que você percebe que o investimento na sua profissão vai te trazer retorno. E você começa a investir sem medo. Você investe porque você sabe que vai dar bom, que vai ser bom, você vai ter o retorno. E aí você entra num giro diferente. Você sabe que se você investir, comprar equipamentos bons, materiais bons... Investir na formação. Técnica boa, você vai melhorar o seu produto final. Logicamente que você vai ser reconhecido e esse ciclo se fecha de indicações e a coisa funciona. E você aprende, depois de muitos anos, que para você construir uma carreira... precisa de investimento. Claro. E você lá no final, você está com a conclusão, eu acho que eu já estou ficando velho, hein? Aí você começa a perceber que realmente o investimento é imprescindível. É essencial. É essencial. Então, quando hoje, né, a gente estava, você estava preparando o laboratório para os alunos aqui, que eu entrei e vi lá o Jonatas, né? Jonatas te ajudando, olhei os equipamentos e eu sou maluco por tecnologia. Eu acho que a tecnologia associada à odontologia
ela faz esse giro acontecer mais rápido. Eu já falei, eu quero um desse, eu quero colocar um, pelo menos no laboratório, né, para os professores começarem a usar. A gente está falando de magnificação há muito tempo, você está querendo trazer a magnificação para os cursos mais pesados, né, entrar mais profundamente Com na certeza. magnificação nos cursos, não só de endodontia, nos outros cursos da odontologia de especialização do Instituto. Então, eu acredito que isso faz toda a diferença, sim, com certeza. Professor, excelente, estamos voando alto, velocidade de cruzeiro bruta, e dentro do curso de especialização, estamos lá, fizemos o diagnóstico, estamos fazendo a limpeza dos canais com equipamentos instrumentais tecnológicos ou não, né, ou convencionais. A hora que a gente parte para obturação, o que hoje se fala de obturação? E eu vou associar duas perguntas que, Claro. da hora que você estava respondendo, eu queria também perguntar. Quando você falou que a odontometria, correto? Claro. Odontometria, Correto. Perfeito. tá? Eu não sou endodontista, então as minhas terminologias podem estar meio ultrapassadas. Não, tá correto, né? fica tranquilo. Odontometria é mais rápida. Não precisa fazer tantas radiografias. Eu lembrei da época que eu fiz endodontia na faculdade, eu ficava lá, né? Tirava, ia lá, revelava, ficou Aí ruim, velava faz o filme, outra, aí cortava velava. o ápice. Cara, e eu adorava endodontia. Eu tinha uma mão para fazer odontometria fantástica. Eu ficava lá, não precisava olhar, né? É só no tato. Sim. Eu adorava endodontia. Então, professor, uma coisa importante, né, que a gente estava conversando, você estava falando, eu estava pensando aqui sobre a questão da quantidade de radiografia ou de radiografias periapicais que a gente precisa fazer para fazer um tratamento endodôntico hoje. Antigamente, na minha época, era muito menos, né? Muito mais, né? 5, 7, não sei se eu estou bem de memória, mas como que funciona hoje a localização? Diminuiu essa quantidade de exposição do paciente? Bom, na verdade, a quantidade em si é muito variável da complexidade do caso. Mas quais são as mínimas, digamos assim? Nós precisamos de pelo menos 4 ou 5 radiografias. Uma radiografia inicial de diagnóstico. Embora nós temos o localizador apical, a gente faz a radiografia de odontometria, mas não para conferir a medida. Nós fazemos uma radiografia com a lima dentro para verificar curvaturas, qual é a anatomia do canal, para conhecimento de anatomia, uma radiografia de prova do cone, uma radiografia de comprobatória da obturação e uma final. Então, um caso convencional você faz 5 radiografias. Mas, Adriano, respondendo sua pergunta, por que a dosagem de radiação muda? Porque, embora eu tenha, às vezes, 5 radiografias, os equipamentos que nós temos aqui, como o sensor digital, o raio-x portátil sem fio, ele emite uma dosagem de radiação muito menor. Então, às vezes, mesmo que eu faça 5 radiografias, por exemplo, quando eu fiz graduação, eu lembro que eu colocava no aparelho da faculdade, eu colocava lá 0,6, 0,8 de radiação. Hoje, aqui no IMO, a gente usa 0,2. De uma radiografia. Então, você imagina, às vezes eu executando 5 radiografias, 6, eu uso a mesma quantidade quase de radiação de quando eu executava uma periapical convencional. Verdade. Então, não é só quantidade. Os equipamentos evoluíram, então a gente, sem dúvida, a tecnologia traz uma quantidade menor, mas também a dosagem de radiação é menor hoje em dia, sim. Perfeito. Professor, a gente falou sobre diagnóstico, sobre limpeza de conduto, a gente falou sobre o localizador foraminal eletrônico, o localizador apical, e depois que a gente fez todo o tratamento, limpou o canal, tá descontaminado, o que a gente vai usar para fazer obturação? Como é que estão os materiais de obturação hoje em dia? Bom, Adriano, hoje, basicamente, teve, claro, uma evolução muito grande. Antigamente, a gente tinha 2, 3 tipos de cimentos endodônticos, digamos assim. Hoje, nós temos uma variedade muito grande, mas o que, basicamente, nós temos hoje principal, principalmente no mercado nacional, nós usamos ainda muito o cimento de óxido zinc-eugenol, não é por questão de qualidade, é por questão ainda de preço. É um cimento que não é tão bom, mas se usa porque tem um custo baixo.
né? E nós temos os cimentos resinosos, que são os cimentos mais ideais, considerados de diversas marcas, e também os cimentos biocerâmicos, que são os conceitos mais atuais, custos mais altos. E aí, todo esse conceito, ele é ensinado aqui. Quais são as limitações de se usar um cimento de óxido de zinc-eugenol? O que é considerado um cimento ideal, por exemplo, um cimento resinoso, o porquê, e quando usar ou quando necessário um cimento biocerâmico. Isso de cimento. E ainda eu tenho técnicas. Então, as técnicas também evoluíram. Tenho técnicas mecanizadas que usa um motor, usa um dispositivo eletrônico para aquecer a gutapercha, e com isso você elimina aquela lamparina, ou a lamparina a gás, ou uma lamparina a álcool, e a mesma coisa. As técnicas, o aluno, ele aprende a técnica, e aqui, não só no laboratório, como na clínica, ele executa. Porque aqui eu tenho também esses equipamentos para fornecer. E acredite, aqui o aluno trabalha com a lamparina a gás, para ele saber como trabalha, entender como trabalha, porque às vezes ele não tem aquele equipamento mais evoluído no país dele ou na cidade dele. E ele vai ter também o equipamento para cortar gutapercha eletrônico ou para injetar uma gutapercha dentro do canal. Ele tem a aula e também teoria, e também vai ter a prática aqui. Então, também todas essas evoluções técnicas, desde as mais simples, as mais atuais, também é ensinado aqui. Tanto teoria quanto prática. Como está agora, tá? Logicamente, o IMO está crescendo, eu estou na gestão dele também, tentando de todas as formas trazer o melhor para as nossas equipes, para os nossos professores, para que tudo isso dê um reflexo positivo de autoconhecimento para os nossos alunos. Você fala de teoria, você fala de laboratório e fala de clínica. Então, logicamente que os cursos, a gente sempre orienta os professores, a coordenação, né? No caso aqui o Dr. Paulo Jara, a gente orienta que os cursos sejam montados teoria, depois laboratório, depois a clínica. Claro. E como é que está hoje o atendimento clínico dos pacientes? Tem pacientes? Como é que está acontecendo isso daí aqui no Instituto Mondelli? Isso é importante a gente falar. Precisaria de mais clínica. Na verdade, o que acontece é assim, a gente consegue, graças a Deus, por uma questão de gestão suas e uma questão de gestão nossa, né, um acordo comum, a gente consegue equilibrar muito bem teoria, prática, tanto prática laboratorial quanto a prática clínica. Eu sempre digo bem, eu sempre falo assim, Adriano, a prática a gente sempre vai fornecer. O Instituto sempre teve paciente e, se necessário, sempre corre atrás de paciente. Na verdade, se eu precisasse ter 20 clínicas por semana, teria 20 clínicas por semana. Tem fila de paciente, então isso não me preocupa. Desde os casos mais simples a casos mais complexos. Isso é normal. Tá? Então eles fazem tudo, Fazem né? tudo. E fazem tratamento de dentes anteriores, tratamento de dentes posteriores, retratamento. Todos os casos que aparecem. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer, sobre os retratamentos. Claro, aparece. Também tem questões. Claro que a gente tenta selecionar assim. Sempre iniciar o curso se inicia com tratamentos de menor complexidade, não é baixa, é menor complexidade, e aqueles casos que tem que remover uma coroa, precisa remover pino metálico, precisa retratar, a gente fala assim, olha, esse paciente é urgente. A gente até seleciona, mas a gente tenta então encaixar ele no momento que o aluno tenha tido conhecimento para executar, porque senão eu vou ter que sentar, fazer tudo por ele e ele só vai ver. Então, a nossa ideia é que o aluno tente ter um conceito do que ele teve na teoria, juntar com a prática para que ele possa ter. Então, a gente consegue englobar bem tudo isso. Perfeito. Muito bom. Professor, e o tópico cirurgia paraendodôntica? Essa é uma paixão que eu tenho aí e vamos lá. Cirurgia paraendodôntica. Desculpa os amigos do implante. Ela, entre aspas, é o inimigo do implante. Brincadeira, não é. Mas o que acontece? Cirurgia paraendodôntica, pessoal, ela é a ferramenta mais importante na prevenção da extração dos dentes de forma sem antes você tentar um último tratamento, digamos assim. Por quê? Sem tentar premeditada, sem ser premeditada. Possíveis. Porque o que acontece? Com o advento do implante, que é uma excelente tecnologia, um excelente tratamento, começou a se pegar dentes que eram bons e de forma premeditada ou não fazia endodontia ou se extraía e colocava implante. Aconteceu isso por muitos anos. Só que o que acontece? Ainda acontece. Ainda acontece, mas o que acontece, Adriano? Você está sendo muito bonzinho. O que acontece? O implante é muito bom quando ele é a última alternativa. Quando eu tenho um dente
que o paciente tem 40 anos e ele perde o incisivo central, eu quero te perguntar, como vai estar esse implante daqui 30 anos? Se você tem um dente vizinho e cuidar bem, o dente vizinho vai estar perfeito. O implante, por mais que tenha sido o melhor professor de implante, por questões naturais, ele não é do paciente, ele é algo artificial, algum problema vai ter. Uma periimplantite, ele vai ter alterado o nível gengival, alguma coisa vai ter acontecido. Ósseo. E aonde mora a cirurgia paraendodôntica? Você fez o tratamento endodôntico, você retratou. Pode ter fracasso? Pode. O tratamento, ele tem 92% de taxa de sucesso. 8% em média pode fracassar? De um bom profissional. Desses que fracassaram, significa que eu tenho que extraí-los? Não. Desses 8%, eu posso retratá-los. Desses 8%, eles podem fracassar ainda mais. A taxa de retratamento ela diminui de sucesso. Ela vai para uns 80%, 85%. Ou seja, ainda vai ter uma taxa que vai fracassar. Fracassou o retratamento, é extração? Não, senhor. Eu posso fazer uma cirurgia paraendodôntica, que é uma cirurgia, entre aspas, pequena, que você corta os 3 milímetros em média da ponta da raiz, onde normalmente está o problema, o controle da inflexão, faz um preparo do canal via apical, retrógrada, com pontas de ultrassom, e com um material mais atual, a gente faz um tamponamento, um selante, a gente faz um tampão apical e fecha a área. Taxa de sucesso da cirurgia, em torno de 92%. Existe um trabalho, Adriano, mostrando que se você sair de 1.000 dentes, e você, de um bom profissional, sair de 1.000 dentes, e você caminhar todas as etapas, tratar, retratar e fazer uma cirurgia, você chega numa taxa de sucesso na endodontia de 99%. Nossa Senhora. Ou seja, claro, corro risco ainda de perdê-lo? Corro. Mas se você caminhar todas as etapas, vai ser importante. Até porque eu digo uma coisa mais importante aos meus alunos. Não tenho problema nenhum em perder dente. Mas se eu fiz uma cirurgia, eu tenho certeza absoluta que eu fiz um bom papel, só de diminuir o tamanho da lesão, mesmo que não repare 100%, vai ser importante para quem? Para o implante. Porque o osso vai estar formado, ele vai ter uma condição sadio. De osso sadio. E o que é o diferencial do curso? O aluno ele tem a teoria toda que todo endodontista precisa saber cirurgia. Pode não gostar, mas tem que saber. Tem que saber. Ele tem a teoria. Existe uma prática laboratorial em manequins, claro, são artificiais os manequins, mas que se assemelham muito a um paciente, que dá uma precisão de prática muito interessante e, sempre que possível, pelo menos cirurgias demonstrativas. Pelo menos cirurgias demonstrativas no paciente. Por quê? Para ser justo com os alunos, o ideal é que todo aluno opere pelo menos um caso, que é o que a gente busca. Não é justo, muitas vezes, eu falar 2, 3 alunos operam e o restante não. Então, o que a gente faz? Tem 3 cirurgias apenas. Todos gostariam de operar? Sim. Os alunos nos auxiliam. O IMO tem uma equipe de transmissão. Eles vão até a clínica, transmitem, filmam toda a cirurgia e os alunos nos acompanham durante o procedimento. Então, aqui também eles têm toda a parte teórica, prática laboratorial e desde que seja possível de forma segura para todos e justa, eles fazem a parte prática também na clínica. Sem dúvida alguma, mais uma vez, nós podemos dizer que o IMOcast é o portal para o conhecimento da odontologia. Obrigado, professor. Eu que agradeço. E agora, a grande pergunta final que você está querendo, e ele até deu um sorrisão já deu um sorrisão. Professor, magnificação em odontologia. É seu utópico, professor. Caminho sem volta. O equipamento está na sua frente. Esse aqui, Adriano. Você faça a introdução de magnificação. Bom, o que magnificação é? A magnificação ela tem um conceito que é um tripé, que é o conceito de ergonomia. O que é o conceito de ergonomia? Você trabalhar de forma mais ereta e confortável possível, tá? Segunda coisa muito importante, que é ampliação. O conceito de ampliação que é enxergar maior. Você enxergar o seu campo visual muito maior. Isso é fundamental. E a magnificação tem um terceiro conceito importante, que é iluminação. Eu tenho 2 tipos de magnificação. Lupas, que é a mais antiga, todo mundo sempre usou muito. É um conceito muito importante e é o mínimo
do mínimo que todos nós devemos trabalhar hoje. Quem faz endodontia tem que ter, e nossos alunos também têm disponível isso, tem lupas disponíveis para eles trabalharem. Lupas da equipe são disponibilizadas para eles trabalharem, com o conceito de ergonomia, iluminação e ampliação. Só que o que acontece? As lupas, a magnificação de lupa, ela é limitada. Ela te dá 2,5, 3 vezes de aumento. E por mais que ela seja uma melhor que o olho humano, como ela é limitada, algumas situações eu preciso enxergar mais. E para isso eu tenho o microscópio operatório. O microscópio operatório, ele não é da odontologia. Ele, na verdade, ele é da área médica. Ele começou nos anos 70, na área da oftalmologia. Depois ele foi trazido para a odontologia no começo dos anos 90, na endodontia, perdão, no começo dos anos 90, para o professor Gary Carr. E desde então, claro, nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, toda a faculdade de odontologia tem um microscópio por box. Não se trabalha, não se forma na graduação sem microscopia. Estamos anos-luz, mas devemos começar. E esse conceito de magnificação, ele precisa mudar um pouco. Como no Brasil as coisas são um pouco mais difíceis, a gente precisa começar com a lupa. Porque até um treinamento para a hora que eu trabalhar com o microscópio, os conceitos de lupa e tudo mais que a gente ensina para os nossos alunos vão facilitar o ensino de trabalhar com o microscópio. E qual que é a vantagem do microscópio em relação à lupa? Primeiro, eu tenho níveis de magnificação diferentes. Eu posso sair de 3 vezes de aumento, posso chegar até 20 vezes de aumento. É muito diferente. Tem opções de magnificação. Em média são 3 vezes, são 6 vezes, 12,5 e eu posso chegar até 20 vezes. Dependendo, de uma forma resumida, dependendo do equipamento, tá? E qual é o grande diferencial do microscópio? Por que ele ainda é melhor que a lupa? Porque não é só o aumento. Se nós observarmos aqui, a gente tem essa fonte de luz na mesa, eu tenho o aumento saindo de dentro desse jogo de lentes, mas eu tenho uma luz coaxial, ou seja, uma luz que sai de dentro da fonte. E ela não exerce em nenhum momento sombra na estrutura que eu estou enxergando. Outra grande vantagem, a lupa, eu preciso sempre ter um pequeno movimento de inclinação de pescoço para enxergar. Claro que aqui eu não estou com a posição ideal, mas o que acontece com o microscópio? Além de tudo, ele te permite trabalhar numa função mais retilínea. Então, ele dá uma ergonomia ainda melhor do que a lupa. Microscópio. Os nossos alunos têm disponível um microscópio para trabalhar na clínica. O que eu sempre falo? Algumas pessoas falam, mas eu quero trabalhar a todo momento. Não é o momento. Chegar no microscópio, você precisa de tempo de cadeira. Então, o aluno começa com os conceitos de lupa, trabalha algumas lupas, e quando eu tenho um caso mais complexo, a gente puxa o microscópio e o aluno tem a disponibilidade daquele caso mais completo trabalhar com o microscópio. Esse microscópio que a gente está mostrando aqui para vocês é primeira mão no Brasil, como você já deu spoiler. A Ioptix é uma empresa de São Carlos. Eles estão produzindo o primeiro microscópio, o lançamento e o primeiro curso no Brasil a usá-los. O lançamento foi o nosso aqui no Instituto Mondelli. Gostaria de agradecer o Matheus e o Jonathan pela parceria, são amigos nossos aí. E esse microscópio, pessoal, o que é interessante da empresa? Além de ser um microscópio de bancada, esse é um laboratorial, né, Adriano? Mas de pequeno tamanho, leve, além de bonito, o que eles também têm de diferente? O microscópio lhe permite uma coisa que a lupa não permite, é documentação. Eu tenho um sistema que me permite tirar fotos, fazer vídeos e, por exemplo, jogar numa televisão, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, isso aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para vocês terem uma ideia. Olha lá, na televisão, isso é um dente visto pela imagem do microscópio. Qual que é a grande vantagem de se ver com o microscópio? Observe que eu tenho luz e não tenho sombra. Então, claro, eu estou vendo num nível muito maior do que o meu olho convencional permite, né? Esse é um dente que nós trabalhamos hoje para selamento de uma perfuração e tudo mais com os alunos. E qual foi o relato dos alunos? Eu pedi para eles fazerem o seguinte, pessoal. Façam um selamento visualizando no microscópio. Fizeram um selamento de 2 dentes com perfurações. Aí eu falei, agora eu vou fazer o seguinte. Selem os outros dentes sem magnificação. Todos falaram o quê? Impossível. Mas por quê? Porque eu não enxergo. Então, a magnificação, não na endodontia, na odontologia, ela é fundamental. Para quê? Imagina você fazer um preparo de uma coroa protética ou de uma faceta nesse nível de ampliação.
Imagina você fazer uma raspagem periodontal num paciente que necessita de uma raspagem cirúrgica, enxergando nesse nível de ampliação, nesse nível de iluminação. Imagina você localizar um canal, fazer o selamento de uma perfuração num material como esse, pequeno. Estamos falando coisa de 2 milímetros de diâmetro. Você fazer sem magnificação, sem iluminação. Então, o microscópio, na odontologia, ele, claro, vem se difundindo muito no Brasil e é um caminho sem volta, Adriano. Todas as especialidades que trabalham com estética, que trabalham com disciplinas clínicas, ela vem entrando de uma forma muito forte e aqui não poderia ser diferente. Só tem que falar uma coisa nesse momento. Sensacional. Não tem. Pronto. Alcançamos mais uma vez o nosso portal. E você que está aí querendo aprender endodontia, tô falando aprender de verdade, com a melhor equipe do Brasil, e eu não me engano, da América Latina, vem fazer o curso com a gente de endodontia, de especialização, aqui do Instituto Mondelli de Odontologia. Eu preciso falar isso agora. Não perca tempo. Você vai conseguir se tornar um especialista com letra maiúscula. Curso de especialização de endodontia está te esperando. É só se matricular. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Professor, fantástico. Eu acho que a magnificação, ela veio para ficar, né? Vocês estão percebendo que eu estou mexendo a mesa aqui, ó. O dente é muito sensível. Muito. E a gente fez uma coisa antes, a gente estava testando o equipamento e a gente colocou a ponta da agulha. Falei, vamos colocar a ponta da agulha da Carpuli. É que é muito pequenininha, mas... Coloca o branco embaixo. Põe a folha aqui, ó, pra gente mostrar para eles, ó. Para vocês terem uma ideia da magnificação do trabalho. Pô, nós estamos num aumento de quanto aí, professor? Aqui a gente está no menor aumento ainda. Não, vamos nós estamos no aumento de 3 vezes. Ó, vamos para o maior aumento. Põe, acho que solta ela na mão. Não é melhor soltar ela na mesa, professor? Isso é a agulha que nós damos anestesia. Ó. Foi para quanto a magnitude, professor? Agora tá no aumento máximo. Olha lá, aumento o bisel... Olha o bisel da agulha. Da agulha. Na TV parece enorme, né? Mas é minúsculo. Não, todo mundo conhece. Quem é dentista sabe. Agora você, extra curta você imagina você fazendo uma restauração, dando um acabamento, um polimento. Uma adaptação de margem, uma adaptação de uma porcelana, uma adaptação de um provisório. Qualquer. E por que na endodontia nós usamos? Porque nós trabalhamos com limas de micrometros de diâmetro. Os canais podem chegar a ter micrometros, ou seja, para você visualizar, o olho humano tem limitações. E o microscópio ele serve exatamente para os casos não magnificar. Magnificar, exatamente. Aumentar, enxergando com iluminação, com aumento e com ergonomia. Essa é a ideia. Professor Cauê, mais uma vez... Sensacional. Sensacional. Eu acho que não vai ter jeito, né? Nós vamos precisar colocar uma máquina dessa ali no nosso laboratório, ele merece, né? A gente já está conversando com os nossos amigos, né? Porque esse equipamento é fantástico. Eu estou apaixonado, eu já estou querendo colar bract, arrancar resina. Exatamente. Né? Você começa a fazer remoção de resina, com certeza, com certeza. Então, para nós alcançarmos a excelência da odontologia clinicamente, nós precisamos de um apoio tecnológico. Com certeza. Né? Isso é imprescindível. E precisa fazer investimento. Então, é isso, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Pelo tempo que nós passamos hoje aqui. Eu vou até tirar a mão um pouquinho da mesa, porque ó, eu balanço, ó, olha lá o que faz, ó. Da precisão desse equipamento que você trouxe pra gente. Obrigado a iOptics de São Carlos por ter trazido o equipamento hoje para o nosso curso. Teve o laboratório agora, liberando o equipamento para nós podermos mostrar aqui de primeira mão no Brasil o primeiro curso de endodontia utilizando os equipamentos da iOptics.
Obrigado, professor. Eu passo a palavra para você fazer as considerações finais. Se você quiser fazer um convite para os alunos, fazer um convite para os profissionais se atualizarem, se tiver algum tema, alguma coisa que você queira falar, professor Murilo, muito obrigado e a palavra é sua. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos por estarem presentes, nos acompanhando. Gostaria de agradecer ao Dr. Adriano e toda a equipe do Instituto Mondelli pelo apoio que sempre nos deram desde o início do curso e nos dão no dia a dia. Toda a equipe, desde os funcionários de clínica, todos, sem exceção. E eu gostaria mais uma vez de convidá-los a vocês a participar do nosso curso. Quem procura um curso diferenciado, não só um diferencial de equipamento. Claro que nossos equipamentos, tudo isso, eles vão trazer grandes vantagens para você, como nós debatemos aqui no dia a dia. Mas eu vou tomar o tempo de vocês um pouquinho e vou apresentar, só falar a nossa equipe, né? Nós temos o professor Paulo Jara, que ele é o coordenador, mas nós contamos com uma equipe, uma rede de colaboradores que faz com que o nosso curso seja muito forte, seja um curso diferencial. Então, o primeiro deles que eu posso elencar para vocês é o professor Marco Antônio Ungaro Duarte, que é o professor convidado, assim como eu. Ele é professor titular da Faculdade de Odontologia de Bauru. Ele é um professor com renome nacional e internacional, para vocês terem uma ideia. É um professor que, além de experiência clínica, ele também tem uma experiência científica. Para você ter uma ideia, eles têm mais de 450 artigos publicados hoje. É um professor de renome internacional. Nós temos o professor Rodrigo Ricci Vivan, que o professor Vivan, ele também é professor da USP, da FOB. Ele é um professor hoje em tempo parcial, então ele fica parte dele 24 horas no consultório, 24 horas dele na USP também. Um professor não só com experiência clínica também, mas com experiência científica. Esses dias conversando com ele, já, se eu não me engano, passou dos seus 200 artigos publicados. Nós temos o professor Guilherme Ferreira da Silva, e aqui de antemão, vou transmitir um spoiler também. O professor Guilherme foi o mais recém-contratado da USP. Acabou de passar no concurso também. Ele vai ser o novo professor de endodontia da USP também. Beleza. Também é um professor novo. Ainda está em fase de contratação, né? O professor Guilherme também é um professor extremamente experiente, não só clinicamente, mas também uma vasta experiência científica. Sorte que nós conseguimos a parceria. Né? Com certeza, com certeza. Que coisa. Tem eu como professor convidado e tem outros professores. Quais outros? Temos professores da Unesp que vêm dar aula para nós, temos professores da Sagrado Coração que vêm dar aula para nós, temos professores do Instituto que colaboram com as nossas aulas, né? Então, se vocês têm interesse num curso diferente, e diferente eu digo de verdade, desde conceitos, desde estrutura, desde tudo. O que eu sempre falei, a gente conversou, né, Adriano? Nós estamos preocupados com qualidade. Qualidade, não é quantidade. Não quero formar 50 de uma vez. Prefiro formar 12, muito bem formado e diferente do que formar em quantidade com qualidade lá embaixo. Então, manter o padrão que vocês sempre buscaram aqui no Instituto, e esse é o nosso objetivo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Jonathan, Matheus, iOptics, obrigado pela parceria, e eu espero vocês no próximo IMOCast. Um abraço, pessoal. Obrigado. Beleza! Pessoal, felicidade, contemplamos mais uma vez o ESAT. Nós conseguimos alcançar o portal mais uma vez. Obrigado, professor Murilo. Obrigado a todos os professores que ajudam no curso de endodontia. O Instituto Mondelli está muito contente com a equipe de vocês. Como eu já disse, nós não temos praticamente reclamações. O curso é redondo, né? Como dizia meu amigo Giovanni Neto, sensacional esse curso. E quem quer aprender endodontia, não tem lugar melhor. Pode vir. A gente está recebendo com equipamentos de alta tecnologia, com instrumentais, com materiais, conhecimento sobra, né? Da teoria ao laboratório até a prática clínica. Então, nós agradecemos, professor Murilo. Estamos finalizando, então, nosso IMOCast, aterrissando novamente, deixando a nossa nave no chão e preparando para o próximo.
Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente no ImoCast, aqui diretamente do Instituto Mondelli de Odontologia. Obrigado a todos os nossos contra-regras, ao nosso diretor, né? Que a gente possa, então, com a bênção de Deus, continuar trabalhando nessa odontologia e lutando para uma odontologia melhor. Que Jesus nos proteja sempre. Sempre. Amém. Obrigado, pessoal. Valeu!